saúdo meus irmãos, na paz do Senhor. Estamos aqui reunidos para uma videoaula da lição 6 da nossa revistinha. Lição 6 fala sobre a sexualidade humana da nossa revistinha, ainda uma aula resgatada, né? Oremos muito a Deus, pois estamos em época de uma pandemia viral do coronavírus e assim tivemos que recorrer a esta videoaula, especialmente aos irmãos da Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Eu sou diácono e superintendente da Escola Bíblica da Renovação dos Remidos, Bernardo Alcantarilha Neto, e é com muito prazer que estou aqui para lecionar essa lição 6 da nossa revista A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Já estamos entrando na nova revista, mas vamos deixar essas próximas lições gravadas para que os irmãos não se percam no estudo que estavam realizando. Eu peço agora, em nome de Deus, para Deus e em nome de Jesus Cristo, que estejamos fazendo uma breve oração para pedir ao nosso Senhor permissão para estar na presença dEle. E peço também, meus queridos, vamos agradecer o privilégio, ainda mais nesses tempos, o privilégio de estarmos há muito tempo na presença do Senhor Jesus, o remédio mais eficaz contra tudo, contra todos os males, meus irmãos. Peço agora, irmãos, quem sentir no coração, antes de iniciar essa aula, vamos orar ao nosso Senhor. Meu Senhor, meu Deus, Deus soberano, nosso Pai, agradeço, Senhor, pela rica oportunidade de estar aqui e agradeço por ter enviado Jesus à tua parte, Senhor, para nos salvar e nos guiar nesses caminhos difíceis aqui deste lugar. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a todos, a saúde de todos os cristãos ou não, Senhor. Nesse momento tão difícil, Senhor, eu peço permissão para estar aqui abaixo da tua destra, Senhor, e na tua presença, Senhor, para juntos aprendermos mais um pouco sobre a palavra e podermos praticá-la. Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor, abençoe a igreja do Senhor, abençoe os irmãos, abençoe a Renovação dos Remidos e todas as igrejas, Senhor. Abençoe todos os teus filhos e proteja com a tua grande destra. Assim eu agradeço, meu Senhor. Irmãos, vamos começar essa lição com muita alegria, com muita fé no coração, a fé que nos move. E então eu peço permissão para gravarmos e louvarmos ao nosso Senhor com o hino da harpa, número 330, a fé do santo. Pela fé que uma vez foi entregue aos santos, que nos vem por Jesus e nos seca o pranto, pode aos crentes sem ter nenhum espanto prosseguir nas pisadas do Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus, a vitória lhes dava o Senhor. Pelo
pelo sangue vertido na cruz. Os cristãos foram por tribunais vis julgados, nas prisões inocentes à força lançados, e de seus bens terrestres despojados, mas alegres seguiram o Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Peregrinos os santos no mundo andavam, nas cavernas da terra se refugiavam, e ali reunidos celebravam a Jesus, seu amado Salvador. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Pela fé a que nós crentes sempre devemos nos firmar em Jesus, e assim venceremos. E um dia no céu encontraremos os fiéis que amaram o Senhor. Lá no céu não teremos mais dor, oh glória, e o pranto ali há de findar, quando perto do nosso Senhor nossa alma enfim repousar. Glória a Deus, aleluia. Iniciando então, irmãos, a nossa lição de número 6, ela será dada em 2 formatos. Eu quero ler para os irmãos o conteúdo da revista e depois quero apresentar alguns subsídios com imagens e uma assessoria da biologia também. O título da nossa lição, a nossa lição 6, é A Sexualidade Humana, em que diz no texto áureo, meus irmãos: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. E estes versículos se encontram no Evangelho de Mateus, meus irmãos, no capítulo 19, versículos 4 e 5. Para os irmãos que queiram se aprofundar numa leitura da Bíblia, eu recomendo, então, a revista recomenda que os irmãos leiam alguns capítulos, versículos aqui, e que se encontram em Mateus 19, 4, onde fala que Deus criou apenas 2 sexos, masculino e feminino. Também fala da criação, esse segundo fala da criação do homem do pó da terra, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A solidão do homem, a falta da mulher, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. A criação de Eva, a primeira mulher, também no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 21 e 22. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 23, encontramos a formação do primeiro casal. E a plenitude da felicidade conjugal encontramos no livro de Salmos,
128, capítulo 128, meus irmãos, eu quero deixar bem claro que a lição da escola bíblica, ela se baseia na palavra de Deus, na Bíblia. Então, para tudo que nós falarmos, encontraremos como base a Bíblia. O cristão se move pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu quero ler a leitura bíblica em classe, meus irmãos, que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do versículo 1 ao 12. 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E o versículo 6 diz que assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? No versículo 7. No versículo 8, disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É o versículo 9. No versículo 10, disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Versículo 11, ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concebido. E no versículo 12, porém há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Amém? Essa foi a leitura bíblica em classe, meus irmãos. Objetivos da lição. O objetivo geral da lição é mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio, dentro do casamento. Nós temos 3 objetivos, cada um dentro de um tópico, meus irmãos. E nós teremos no tópico 1 o seguinte objetivo: conceituar a palavra sexo e enfatizar, deixar bem claro que Deus criou apenas 2 sexos, tá? Lembrando que a lição é baseada na Bíblia, não tem opinião pessoal. Nós estamos dentro da palavra do Senhor, a Bíblia. No tópico 2, o objetivo é elencar os objetivos da sexualidade humana. Para quê? Alguns crentes ortodoxos ainda creem que é apenas para a procriação. Apenas para a procriação? De qualquer maneira, com qualquer pessoa. O que vai dizer o tópico 2 a respeito de elencar quais são os objetivos da sexualidade humana? Porque Deus não perde tempo, meus irmãos. Tudo de Deus tem um caminho reto e objetivo. E no tópico 3, o objetivo é apontar as distorções da sexualidade. Tópico pesado,
mas acho que não vai ser muito necessário repetir que estamos firmados na palavra de Deus, estamos seguindo a Bíblia. Irmãos, temos na introdução que nós estamos, apesar de um assunto tão debatido dentro da palavra de Deus, seguindo a Bíblia. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção sexual, ele é uma obra divina. Um dom cujos reais objetivos mostraremos a seguir. Teremos também as distorções e os pecados sexuais, que são os maus caminhos do sexo, os caminhos errados. Falaremos sobre a parte orgânica construída por Deus, o corpo do homem, por dentro e por fora, o corpo da mulher, por dentro e por fora. E qual o papel de cada um dentro da reprodução? Deus dividiu, e teria que ser assim, né? De forma perfeita. O ser humano é identificado, o sexo do ser humano, então vamos falar sexo, não da relação sexual, e sim aquilo que vem escrito no seu RG, masculino ou feminino. Eu temo que em breve aparecerão novas denominações, mas é coisa do homem, não é coisa de Deus. Mas, quando nasce a criancinha, até antes, né, meus irmãos? Quando hoje em dia nós temos ultrassom cada vez mais rápido, cada vez com mais antecedência, os pais já ficam sabendo o sexo da criança. E biologicamente falando, e seguindo também Gênesis, capítulo 4, dos versículos 30, o versículo 1, 30 e 21. Fala-nos que quando o ultrassom capta a genitália, o órgão genital, existe uma diferença. Ou é um menino ou é uma menina. Isso se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4. Aqui no parágrafo 2 encontramos o dono do sexo, quem criou a sua forma original de fábrica. Foi Deus, o nosso Criador. E assim diz que os anjos, desde que foram criados, continuam com o número do seu contingente inalterável. Tem o mesmo número de genes, tem o mesmo número de anjos, o mesmo número de anjos, a mesma quantidade de anjos, desde que Deus os criou, porque os anjos fazem parte daqueles seres que não têm sexo. Eles não têm sexo, os anjos não se reproduzem, mas isso é feito para os anjos. No entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual. Mais uma vez, Gênesis 4:1. E através apenas de um casal. Hoje em dia nós temos distorções graves que permite a ciência, o homem, unir, fazer acontecer um bebezinho sem a relação sexual do homem com a mulher. Através de Adão e Eva é que existe todas as nações. Eu quero lembrar que se não fosse um casal, originalmente falando,
se nas origens, nos primórdios, não fosse um casal, um homem e uma mulher, não existiria ninguém. Não existiriam as nações enormes. O sexo foi criado por Deus, não é invencionice humana. Quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. No parágrafo 3, nós temos os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, nós poderemos ler, sim, livro de Gênesis, irmãos, livro de Gênesis, junto com o Apocalipse, o mais fácil de achar, bem no comecinho da Bíblia, o primeiro. Então nós temos no capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Como Deus repete os termos homem e mulher, não é? Então, ainda que alguém exteriormente se altere, mexa no seu corpo, continuará guardando o sexo original de fábrica. Nós veremos isso depois nos subsídios. A carga genética do homem e da mulher, os cromossomos. Vamos aliar um pouco, embora muita gente seja contra, vamos aliar um pouco a ciência com a palavra de Deus. Eu ainda vejo muita coisa concordante. A biologia, ela é uma aliada. E ela estuda justamente o que é ser vivo. Criação de Deus. Não existe um ser vivo que não seja criação de Deus. Nós já falamos do primeiro tópico, né? Primeira parte, revistinha. Segunda parte, um subsídio bem instrutivo. Falamos dos objetivos da sexualidade humana. O sexo foi criado por Deus, tendo em vista 3 objetivos: a procriação da espécie humana, a união conjugal e a glória divina. Esse é o ponto central da lição, meus irmãos. Para que o sexo? Se os anjos não têm, os anjos não procriam. Mas diz a Bíblia, então, que para os anjos é guardado um papel, e para os homens outro papel. E para as bactérias, por exemplo, onde a maioria, 95% das bactérias, são assexuadas. Esse é o papel das bactérias. Estamos vivendo um momento tão conturbado com vírus. Não se conhece um vírus que seja bom para o ser vivo. A palavra vírus vem da palavra grega veneno. Aonde que veneno vai ser bom? Veneno mata. Inclusive a biologia ainda não se decidiu até hoje. Mês de abril do ano 2020, a biologia ainda não define se o vírus é ou não um ser vivo. O vírus é assexuado. O vírus, ele monta numa bactéria ou numa célula e lá ele deixa uma carga de DNA muito grande. Olha só, olha que estratégia. O vírus deixa a carga dele
carga genética de DNA dentro de uma célula, e a célula vai multiplicando o DNA dela e junto multiplica o DNA do vírus, onde essa carga de DNA dos vírus, ela vai se multiplicando de uma forma tão rápida e grande que ela estoura a célula. Então cada vírus ele pode produzir ali dessa forma muitos e milhares de outros vírus. Imagina isso acontecendo dentro do nosso corpo. A bactéria não. Existem bactérias realmente que nos fazem mal. Muitas bactérias, né? Temos aí a pneumonia, que é um caso. Temos um tipo de meningite, né? Algumas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, que é um dos maus caminhos do sexo. Não foi Deus que inventou, foi o homem, invencionice humana. Então, meus irmãos, temos muitas bactérias boas. No nosso corpo nós temos muitas e muitas bactérias boas na flora intestinal. Mas por que falar de bactéria? As bactérias também não são sexuadas, são assexuadas. Divisão binária. Ela se divide, como se você cortasse um pão, né? Como se fosse aqui esse exemplo. Você tem ali uma bactéria, e ela simplesmente se divide. E daqui a pouco, sabe o que nós vamos ter? De cada divisão bacteriana, nós vamos ter 2 bactérias inteirinhas. 2 bactérias inteirinhas. Então, tanto para o bem quanto para o mal, as bactérias elas são assexuadas, os vírus são assexuados, guardadas devidas proporções. Os anjos são assexuados, o sufixo a quer dizer não. Não tem relação sexual os anjos. Deus é assexuado, Jesus é assexuado. E cada um com a determinação do Senhor. O homem, por enquanto, é um ser sexuado. E quais são os objetivos? O objetivo mais importante para a perpetuação da espécie é a procriação. Como já dissemos, só existe um meio da espécie humana propagar-se, através da união sexual entre um homem e uma mulher. Gênesis 4:1. Gênesis 4:1 foi tão divulgado que nós vamos fazer a leitura. O capítulo se intitula O Nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Depois veio Abel, né? Então nós temos casamentos. Casamentos serão consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos, que nós vamos procurar e vamos achar em Isaías. Vamos achar em Isaías, capítulo 65, versículo 20. Deixa eu andar mais um pouquinho aqui que eu vi 55. Isaías, capítulo 65, versículo 20. Deixa eu ver se precisa de mais algum versículo para dar contexto. Vamos lá? Eita, Deus maravilhoso! Vamos no 19. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor.
Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Amém, meus irmãos? É a Nova Jerusalém para aqueles que merecerem, para aqueles que aceitarem Jesus como seu único e eterno Salvador. Os pecadores vão sofrer mais um pouco e alguns vão sofrer pela eternidade. Quando eu falo mais um pouco, ainda tem chance, porque pecadores todos nós somos. Mas redimidos no sangue de Jesus, nós temos uma grande chance, se formos fiéis, o nosso lugarzinho na Nova Jerusalém está guardado. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. E, todavia, chegará o momento em que a humanidade não mais necessitará procriar-se. Como assim? Não precisará mais procriar-se. Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 20. Vamos primeiro achar o capítulo 20. Vai para o meio da Bíblia, um pouco mais. Primeiro vai para o meio. Vai encontrar lá os profetas. Aí você entra no Evangelho. Olha como o Antigo Testamento é extenso, né? E olha só o Novo Testamento, mas aqui tem muita coisa de Jesus, tudo. Vamos achar Lucas. Vamos achar Lucas. Estamos em Marcos, vamos achar o nosso doutor Lucas. Em Lucas, capítulo 20, versículo 34 e 36. 34 até 36, vamos ler os três, que diz assim: E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Versículo 35, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Aí já fala dos salvos em Cristo. Porque já não podem mais morrer, já têm a vida eterna. Pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Vamos ver o que fala o versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Glória a Deus, aleluia. Para dar contexto, então nós falamos que não haverá mais relação sexual a partir do momento que nós estivermos na vida eterna, ao lado de Jesus. Não há mais necessidade. Todas as almas já estarão feitas por Deus. Não haverá mais necessidade. Para aqueles que alcançarem a vida eterna, não haverá mais a relação sexual. Tanto os que forem para o céu como os que forem para o lago do fogo não mais propagarão a espécie. Aqueles que forem para o inferno, primeiramente, né? Depois o lago de fogo. Ninguém mais vai se perpetuar a espécie, não vai ter mais relação sexual. Estará findada a nossa atividade sexual, porque o ser humano agora não será mais carne e sangue. Isso você encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Os salvos teremos um corpo de glória,
seremos semelhantes aos anjos. Aleluia! 1 Coríntios 15:50. 1 Coríntios 15:50. Carta de Paulo em Romanos. Paulo escreveu aos romanos, que é o povo dele, né? Aí ele falou para um povo rebelde, os coríntios. Meu Deus do céu, que trabalheira. Olha o que Paulo teve que pagar. Tem gente que fala que ficou muito de graça para Paulo, porque lembra dele como Saulo. Olha o que Paulo enfrentou. Enfrentou um povo rebelde, só para começar. E a primeira carta aos Coríntios, olha só, Novo Testamento. A carta de Paulo aos Coríntios, versículo 15, capítulo 15, versículo 50. O nome do capítulo é Ressurreição. E assim diz no 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Eu quero repetir. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo, já entrando no 51, um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu digo sempre isso. De acordo com a palavra, lógico. De acordo com o aprendizado na palavra. Não existe opinião fora da palavra. Pelo menos entre os cristãos. Não há um terceiro caminho. Só há um Salvador, é Jesus Cristo. Não há outro santo. Em breve nós seremos santos. Nós necessitamos servir a Jesus. Porque no momento como esse que vivemos, mês de abril, ano de 2020, uma pandemia viral, até quem não serve a Jesus está orando, pedindo ajuda para ele. E assim, nós vamos para o segundo objetivo da sexualidade. União conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Foi lido já na leitura Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E a partir do momento, seremos a semelhança, a imagem de Deus. Há necessidade, então, dos laços entre o homem e a sua esposa. A gente vai no cartório e depois recebe as bênçãos de Deus perante o pastor. E aí sim, nós temos a carta branca da relação sexual carnal, onde nós, por enquanto, já estamos unidos conjugalmente e teremos sim a incumbência de perpetuar a espécie com filhos. Hoje em dia, 1, 2, o mundo está tão perigoso, nós temos essa incumbência perante as leis divinas. E a glória de Deus? Eu quero procurar um versículo, Cantares. Eu quero ler
sobre Cantares. Diz assim, irmãos, no livro de Cantares do rei Salomão, filho de Davi, versículo 2, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que diz assim, um poema, né, irmãos? Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete e o seu estandarte sobre mim era o amor. É um poema sobre o casal. E para terminar esse tópico 2, o que representa mais um casal do que a igreja, que é a noiva, e Jesus Cristo, que é o noivo? E que, não dada as relações sexuais, não, esse contexto é diferente. Nós somos a igreja de Cristo, somos a noiva. E Jesus, o nosso noivo. Quem não quer ser a noiva de Jesus? O que nesse caso representa uma relação íntima, sim. Quem não quer nessa relação íntima é chegar perto de Jesus, ser amigo de Jesus, morar junto com Ele, não sofrer mais dores nem prantos, a tristeza não haverá mais. Esse lugar que nós estamos não representa a nossa eternidade. Nós temos dois caminhos, um muito bom e outro muito ruim. E eles são eternos. Isso é só uma passagem. Esta vida é só uma passagem de provas e expiações. Estamos sendo provados, sim. Sim, é como se fosse uma escola. Os aprovados irão para o reino dos céus, os reprovados para o lago de enxofre. Tópico 3, meus irmãos, fala sobre as distorções da sexualidade. Tudo que não é para ser feito de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. Em nenhum momento estou saindo da palavra de Deus, a Bíblia, livro de regras para a humanidade. Deveria ser seguida por todos. Tópico 3 fala sobre as distorções da sexualidade. Fala sobre a fornicação. Vamos achar a carta de Paulo a Timóteo. Carta de Paulo ao Timóteo, que tem Hebreus. Aí vem Tito, assim, de trás para frente, tá? De trás para frente. Segunda carta a Timóteo. Segunda epístola em algumas bíblias. E aí vem a carta de Paulo a Timóteo. E a gente vai ver a glória de Deus. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia há um livro dedicado às belezas. Esse aqui é o tópico 2. Nós vamos falar do tópico 3, que fala sobre a fornicação. A fornicação é o contrário, né? A fornicação, ela é o contrário. Na fornicação, nós estamos contrariando as leis de Deus para o sexo. No divórcio, nós estamos contrariando. No adultério, nós estamos contrariando. Eu quero dar um contexto e falar sobre a
Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 10, para ver como a fornicação ela não leva à glória de Deus, ela leva a uma revolta, uma discordância total por não seguir as normas de Deus. E diz assim no versículo 10: para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens. Que será os roubadores de homens, né? Para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sua doutrina, não herdará o reino dos céus. Não herdará o reino dos céus. Fornicar, vamos ver aqui nas cartas de Paulo. Vamos lá. Hebreus, Timóteo, aqui Efésios, meus irmãos, mais uma carta, capítulo 5, versículo 5, diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino dos céus. Para confirmar, dois versículos. A relação sexual é apenas dentro do matrimônio, dentro do casamento. E o adultério? A fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou: não adulterarás. No Antigo Testamento, Deus decretou em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si, como a própria cobiça. Se você olhar e pensar, montar uma imagem na sua cabeça sobre aquela mulher, ou você mulher, sobre aquele homem, se você imaginar uma peça desnuda, uma parte do corpo revelada, segundo as intenções, como falam, em Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus já condena como o pecado. Estáis pecando. Já estáis pecando. Olhar e se assustar porque aquela pessoa está vestida de uma forma escandalosa e você se assustou e acabou olhando, não é pecado. Desviou o olhar, não é pecado. Formou pensamentos e fantasias, pecou. No adultério, então as pessoas casadas tendo esses pensamentos, mais ainda, pecou gravemente. Se você não é casado e fez isso, já pecou. Se você é casado, pecou pior. O adultério. Os adúlteros também não terão parte nem guarida no reino de Deus. Gênesis 1, 26, 27. Novamente, vamos ver? 1, 26, 27. Que diz assim. Não. 27 e 28. Tem mais contexto. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai a todos. Né? Em Gênesis,
capítulo 2, versículo 24, versículo claro contra o adultério, a separação. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Antes do pecado original, né? Antes do pecado da maçã. Antes da desobediência a Deus. Parágrafo 3 do tópico 3. O homossexualismo é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Na Bíblia Sagrada, é conhecido como o pecado de Sodoma e Gomorra, meus irmãos. Vocês encontram isso em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 18. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. E da primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 10, como já foi lido. Essa abominação contraria o plano divino quanto ao casamento, que além de ser monogâmico e indissolúvel, é heterossexual. Mais uma vez, Gênesis 2, 24, irmãos. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Para algumas pessoas é necessário repetir. É necessário. As lições bíblicas, como já diz, são baseadas na Bíblia do Senhor, na nossa crença, no nosso Senhor Jesus Cristo. Seguimos a palavra de Deus, que é verdadeira e genuína. Homossexualismo. Vamos lembrar do início da lição. O homem produziu o nosso Senhor produziu o homem e a mulher num encaixe perfeito. Num encaixe perfeito. É obra dele. Um encaixe perfeito. E nós vamos ver nos subsídios os espermatozoides, os óvulos, o útero, a vesícula seminal. Já ouviu falar em vesícula seminal? Para que serve? O ser humano é uma engenharia perfeita de Deus. E há nos dias de hoje já algumas áreas aí da medicina tentando e contrariando a obra perfeita de Deus, alterando e adulterando o interior e o exterior dos nossos corpos, sexualmente falando. Parágrafo 4. A ideologia de gênero. O que é isso? Vou dar um parâmetro para os irmãos. Deus agindo. E aí a ideologia de gênero. O homem passando uma borracha e querendo escrever por si só. A chamada ideologia de gênero é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã. Hoje em dia, eles dizem que o objetivo número 1 é acabar com a família cristã. Assumidamente, né? Existiu uma fase anterior que era cada um na sua, e cuidado com a homofobia. Vamos lembrar que estamos aqui pelos nossos irmãos e que a batalha não é contra a carne, sim contra as potestades. Tomar muito cuidado com a homofobia. Tratemos nossos irmãos
assim como o desejo de Jesus Cristo e do fundo do coração. Não pode ser negado um abraço, uma boa conversa, uma amizade, mas nós temos que pregar a palavra de Cristo. Nós precisamos. Se Deus colocou ali uma pessoa para ouvir a palavra de Cristo, você pode estar salvando uma alma em nome do Senhor Jesus. A ideologia de gênero, ela diz no seguinte, que temos um sexo social, que apesar de toda a engenharia de Deus nos nossos corpos, absolutamente diferentes, nós definimos quem nós somos. Eu quero ser mulher a partir de hoje. Ela quer ser homem. Hoje em dia já existe o nome social. Você pode alterar. Se eu, Bernardo, quiser chamar Jennifer, eu posso. Se eu quiser adulterar o meu corpo, eu posso. Mas vocês vão ver que a hora que nós falarmos de cromossomos, é um carimbo de Deus, um carimbo genético de Deus nos nossos corpos. Vocês vão notar que eu serei Bernardo para sempre. E glória a Deus por isso. Glorifico a Deus o jeito que Ele me mandou. E peço perdão pelas adulterações que eu mesmo fiz ao longo da minha vida. Excesso na alimentação, algumas horas sem dormir. Principalmente, às vezes, sedentarismo. Essas já são adulterações que fazemos contra o vaso que Deus nos emprestou. Imagina quem vai ao além. Então, na ideologia de gênero, o menininho, ele pode escolher. Quer usar calça, quer usar saia, quer pintar a boca, quer pintar os olhos. A menina pode aí fazer 1000 coisas aí, se vestir de homem. Essa é a ideologia de gênero. Nós vamos ver em Deuteronômio 22:5. Então, o nosso gênero sexual, masculino e feminino, foi criado por Deus. O que vem além disso é uma invencionice humana que diz ser aqui uma construção social. Deixa eu ver, irmão, já achei. Deuteronômio 22:5. Irmãos, peço perdão, mas não tem nenhum corte, tá? A gente passeia pela Bíblia. A minha Bíblia não tem aquelas partezinhas aqui do lado, com as letrinhas. Então é para aprender mesmo a achar os livros e as cartas na raça, através da prática. Nós precisamos ler a Bíblia quantas vezes for necessário. Não se contente em ler uma só, não. É quantas vezes for necessário. Olha o que fala. O título é Amor ao Próximo. Deuteronômio, Antigo Testamento. Começo, né? Antigo Testamento. Deuteronômio. E o capítulo é intitulado como Amor ao Próximo. Capítulo 22 de Deuteronômio. Versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Mais uma vez, é palavra do Senhor, né? Se você segue a palavra do Senhor, então pegue para ti, use nos ensinamentos aos teus filhos. Livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5.
Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Como tem muita gente que não se preocupa com ele, e nós temos visto as agressões feitas a Jesus, nesse ano, no começo, tem se intensificado tão enormemente as agressões a Jesus. Antigamente o povo não ligava para Jesus. Hoje em dia, além disso, se satisfazem agredindo, porque o Senhor age na justiça. O Senhor só age nas coisas certas. E como tem muita gente que não quer fazer coisa certa, mas tem ali um amarguinho, né? Aquele amarguinho de que sabe que está fazendo coisa errada, agride Jesus Cristo, agride todas as religiões. Pandemia de coronavírus, será coincidência? Um inimigo invisível. Você quer coisa pior de entrar no mercado e olhar para todas as pessoas e todas são suspeitas de estarem contaminadas, e você também é um suspeito, porque é uma doença nova, assintomática, não tem sintomas quando no início dela. De repente, em poucos dias acaba seu ar, você morre. Tem muita gente se curando. Tem gente se curando em casa, sem antibiótico. Não é muita coincidência? Aqueles que servem o Senhor. Ai, o meu parente servia ao Senhor e Deus levou. Será que Deus não quer ir lá por perto? Ai, eu não me conformo, aquele fulano era todo desregrado. Não cria em Jesus. Se curou. Amor ao próximo. Será que Jesus não quer dar uma nova chance a ele ainda aqui? Para ele se juntar à igreja de Cristo? E ir embora para o lugar bom? Mistério, né? Deus é um mistério. Mas eu chamo de um mistério bom. Sejamos fiéis, meus irmãos. Sejamos fiéis ao nosso Cristo bendito. E essa parte da revistinha vai dar 1 hora certinho de duração. Eu quero fechar, né? Mas eu quero dar uma informação sobre o adultério. O adultério. Foi feita uma pesquisa em que 50% das mulheres casadas já traíram os esposos. O que é isso? Os homens devem estar inconformados com essa informação. Eu queria achar a fonte. Eu queria achar essa publicação da fonte. Mais de 50% dos homens já traíram. Irmãos, eu não achei a fonte. Podem procurar, procura na internet. Procura. Até 50% das mulheres casadas já traíram seus esposos, já cometeram adultério. Traição, adultério. Adultério duplo. Com o cônjuge e com o Senhor. Mais esse número aumenta muito quando se trata dos homens. Mais de 50% dos homens já adulteraram, já traíram. Já tiveram relações fora do casamento. Essas são
as distorções da sexualidade. Qualquer relação sexual que saia do normal dentro de um casamento é uma distorção. Vamos refletir, vamos pensar e vamos aos subsídios da lição. Está aí então, irmãos, os subsídios da lição 6, a sexualidade humana. Se os irmãos já estão contentes, satisfeitos com o que foi apresentado na aula até aqui, então a aula pode ser encerrada aqui. Para os irmãos que querem conhecer um pouco mais, principalmente da fisiologia humana, a parte da biologia, temos um prato cheio, temos um cardápio lotado a partir daqui. Então, irmãos, apresentamos aqui, ó, os subsídios. Só para lembrar, então, o sexo foi criado para ser desfrutado entre um homem e uma mulher, pois os dois formam um encaixe perfeito. Está aqui, então, irmãos. Vamos ver se dá para mudar aqui, ó. Vou mudar aqui para ficar legal, ó. Aonde que encontramos que o sexo foi criado por Deus e é para ser desfrutado entre um homem e uma mulher, porque formam um encaixe perfeito. Gênesis capítulo 1, versículo 27, 28 e 31. O mesmo livro, no capítulo 2, versículo 18 e 24. No mesmo livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 5 até o 7, para dar contexto. E o contrário disso a gente encontra em Levítico 18 e 22. Levítico 18 e 22, capítulo 18, versículo 22, fala justamente o que não pode. Então, assim, o título desse capítulo é Casamentos Ilícitos, e diz assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, o sexo tem objetivo biológico para procriação, perpetuação da espécie humana e glorificação a Deus por esse presente que Ele nos deu. Vamos derrubar os mitos. O sexo é sim saudável. E digo mais, diz a biologia que o sexo, para o ser humano tem uma história toda particular, né? Dentro da obra de Deus. A gente não pode colocar todos os animais no mesmo patamar. Nós também somos animais racionais, somos aqueles que, apesar de todos os defeitos, nós dominamos o mundo. Então, para o ser humano, glorificar a Deus por esse presente que Ele nos deu, que é a relação sexual, tá? Então, objetivo recreativo entre o homem e a mulher dentro do casamento, no matrimônio. E como em tudo em nossa vida, devemos glorificar a Deus por ser o Criador tão belo presente. E aí nós encontramos em Provérbios, o que está aí, Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19, onde o título é O Perigo do Adultério. Então vamos lá, capítulo 5, versículo 18 e 19 diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Versículo absolutamente contra o adultério. Por isso a gente tem que pedir direção a Deus, até para escolher. Os homens devem pedir direção a Deus para que Ele coloque a mulher da sua vida
no seu caminho, né? E as mulheres também, né? Tem que observar muito bem antes de iniciar um namoro. O namoro não é necessariamente relação sexual, o agarramento, né? Aquela agarração toda. Namoro no dicionário quer dizer período de conhecimento. Após o namoro, que é esse período de conhecimento, nós temos o casamento. E após o casamento, o casal significa homem com mulher, o casal vai desfrutar desse presente de Deus, que é a relação sexual. E por isso devemos glorificar a Deus, agradecer, porque não é só para a perpetuação da espécie. Nós também temos a parte recreativa, a parte prazerosa dentro do matrimônio. O sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados. A sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. E ali nós vimos no primeiro tópico que Deus criou apenas 2 sexos. Mas o que é sexo? Aí entra a biologia. Olha só, conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. O ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer. Como assim? A parte genital do homem e da mulher totalmente diferente, tanto por fora quanto por dentro. Quem é que tem útero? Só a mulher. Quem tem testículo? Só o homem. E por aí vai, mais pra frente veremos, tá? Então o homem e a mulher são seres especiais, criados à imagem e semelhança de Deus, onde nós já lemos várias vezes, inclusive no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27, somos racionais e não deveríamos sofrer distorções, né? Falamos também que a história do homem é específica, o papel do homem na obra de Deus é específico. Nós somos sexuados, o nosso papel é esse. As bactérias, as amebas, alguns fungos são assexuados, né? Como já foi explicado. Algumas minhocas são hermafroditas, ou seja, tem os 2 sexos. O cavalo marinho tem uma história muito interessante, porque é o macho que gera os filhotes, que gesta, né? Gesta de gestação, guarda. Tudo designação de Deus. Porém, Deus é assexuado. Os anjos também são. Por quê? Porque são espíritos. Não precisam desta fase por qual estamos passando. Por que fase? Porque em breve também seremos assexuados. Quando formos para o reino de Deus, né? Mas por que os anjos aparecem em forma de varões? Para não levar a humanidade à loucura. Não é qualquer um que entende. Portanto, homem mais mulher, imagem de Deus. Entra a biologia. Meus irmãos, isso aqui é uma fita de DNA. Tá? Então o DNA ele vai para o bebezinho. Aqui dentro, nessas pontes aqui, nesses degraus, estão todas as características do bebezinho, né? Então olha aqui, ó, 3 gerações, a avó, a mãe e a filha, o vô, o filho e o neto, vários traços iguais, tá tudo aqui, ó. As nossas características estão aqui. Esse X aqui chama-se cromossomo. O que ele é? Ele é o DNA totalmente enroladinho, tá? O DNA, ácido desoxicarboxílico, e ele nos confere as nossas características, inclusive o sexo. Temos do lado esquerdo um óvulo, olha que gigante. Perto dos espermatozoides, a fêmea, e vamos falar do homem e da mulher. A mulher gera o normal é a mulher gerar um óvulo por mês, a cada 28 dias. O homem gera aproximadamente 600 milhões de espermatozoides.
o óvulo ele tem uma camada dura por toda a sua circunferência. Uma partezinha só oferece uma camada mais mole que cabe um espermatozoide. Às vezes passa 2. Às vezes a mulher produz 2 desse ou até mais, que são os gêmeos, né? Mas olha que curioso. Lembra da fita de DNA enroladinha, ela forma o cromossomo. Então olha só, esse aqui é o macho, é o homem. Esse aqui são os cromossomos sexuais da mulher. A mulher, ela só oferece o cromossomo X. Olha como eles são iguaizinhos. O homem, ele tem 2 tipos. Ele pode oferecer o X e o Y. E os outros são pareados. Aqui, ó. Esse homem aqui, ele recebeu um cromossomo do pai que se uniu, formou par com um da mãe dele. O par número 2 é um do pai, um da mãe. Um do pai, um da mãe. Olha só, eles são todos diferentes. Então aqui tem 44 cromossomos pareados, são 22 pares. E aqui são as nossas características: cor do cabelo, cor do olho, tendência a ser alto, tendência a ser baixo, tendência a ter diabetes, tendência a ser obeso, mas também tem o olho preto, o olho castanho, o olho azul, que embora não pareça, é tão bonito o olho azul, né? O olho azul é um defeito. Sabia que o olho azul, geneticamente falando, é um defeito. Olha o par número 1 da mulher, como é diferente do homem. Olha, é tudo diferente porque as nossas características são diferentes. E olha a marca de Deus, meus irmãos. Vamos supor que esse homem altere totalmente o seu corpo, adultere com características femininas, silicone, hormônios, progesterona, estrogênio, começa a cair bastante pelos, a pele lisinha, não nasce pouquíssima barba, porque ele usa muito hormônio feminino, porque ele quer se caracterizar como uma mulher. Como diz aquele filme, nunca será. Essa mulher, se ela quiser, ela começa a tomar hormônio testosterona, que é o hormônio masculino, começa a crescer barba, até barba cresce, irmãos. A musculatura, a voz fica grossa. Mas eles nunca perderão este carimbo. XY é homem e sempre será. XX é mulher e sempre será. Olha, a biologia também atesta. Olha a fisiologia do homem. O homem tem o seu genital para cópula, chamada pênis. Dentro dele tem um canalzinho chamado uretra. Por aqui passa esperma e urina também, não juntos, lógico. Aqui temos por ordem testículos, são necessários 2. Aqui dentro são formados os espermatozoides, aproximadamente 600 milhões por uma ejaculação completa, auxiliado por essa capinha chamada epidídimo. É aqui que eles ficam guardados depois que prontos. Os órgãos deferentes por onde passa o esperma, os ductos, a próstata, meus irmãos, ela juntamente com a vesícula seminal, ela forma um líquido chamado sêmen, porque esses espermatozoides, eles não sobrevivem no oxigênio, então eles precisam de um veículo de transporte que é produzido na próstata e na vesícula seminal, aquele líquido espesso chamado sêmen, que é o líquido que contém mais proteínas que se conhece. Olha só a mulher, que engenharia divina, meus irmãos. Eu vou falar para vocês, o crente que tem alguma noção de biologia, ele glorifica mais ainda a Deus, porque o nosso corpo é uma engenharia perfeita. Só um ser poderoso e perfeito como Deus poderia ser capaz de fazer isso. Olha só. Então nós vamos chamar aqui de vagina. A parte externa é composta de lábios. A partezinha chamada uretra, por onde sai a urina. O orifício vaginal, por onde entra o pênis e por onde sai o bebezinho.
Esse é o canal vaginal, ele não tem nenhum segredo, ele é um caminho e aqui tem o orifício do útero, aqui é o útero, aqui acaba o caminho, mas o espermatozoide entra por aqui e alcança o óvulo que está aqui ou aqui, tá? Olha só, o clitóris é uma parte bem... O clitóris é uma parte bem sensível da mulher. Vocês podem observar, olha só, as tubas uterinas, não é mais trompa de falópio, são tubas uterinas. Olha só, a bexiga urinária. E aqui, ó, tudo que foi falado aqui, tirando a parte do ânus, que não tem nada a ver com o aparelho reprodutor, é uma engenharia divina. Olha só a parte de hormônio. Então, para resumir tudo isso, enquanto os irmãos podem ler, a mulher tem hormônios próprios, que é o estrogênio e a progesterona. A mulher também tem um pouco de testosterona. Testosterona é o hormônio responsável, por exemplo, pela vontade, chamada de libido, a vontade de ter relação sexual. Não é um pecado ter vontade de ter relação sexual. A biologia considera a relação sexual como a terceira necessidade fisiológica do ser humano. Você sabe que o ser humano, ele coloca muitas gírias, muitos nomes de animais para aquela pessoa que é promíscua, ou seja, aquela pessoa que vive excitada. Então é galinha, é vaca, é piranha, é cadela, né? Porque esses animais entram num período hormonal chamado cio, né? Liberam um odor chamado feromônio, onde o macho é atraído. Vide como exemplo aquela cadelinha que está sempre sozinha na rua, mas quando ela está no cio, vem cachorro de outra cidade. E então eu tenho uma informação: o ser humano vive no cio, o ser humano ele está completamente no cio a vida toda, após um período chamado puberdade, que é na adolescência, onde nós ganhamos, ou pelo menos esses hormônios eles ganham uma proporção maior dentro do nosso corpo. A mulher tem os três: estrogênio, progesterona e um pouco de testosterona. O homem tem os três: estrogênio e progesterona. No homem é bem pouquinho, e a testosterona bastante. A testosterona é o hormônio responsável por essa vontade de ter relação sexual, onde o ser humano controla através do cérebro, num complexo chamado hipotálamo e hipófise. A hipófise é uma glândula. Então, além disso, que esses hormônios são responsáveis? Eles são responsáveis pelo crescimento, amadurecimento dos órgãos sexuais, aparecimento e desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, pelos, transformação da voz, principalmente nos homens, oócitos, que são os óvulos da mulher, promovem todas as transformações que ocorrem na mucosa uterina. Além de tudo, para que o mundo saiba, o útero da mulher, ele não está maduro antes dos 16 anos. Então aquela moça que não tem orientação e ela tem uma vida sexual ativa desde nova, antes dos 16 anos, ela corre um risco muito grande quando tiver no seu período maduro, que é lá pelos 40 anos mais ou menos, ela corre o risco de desenvolver um câncer no colo do útero, que é essa parte aqui, ó. O colo do útero é essa parte aqui, ó. Por quê? Porque a relação sexual ela é muito agressiva, então acaba machucando aqui, porque o órgão ainda não está maduro com os seus 16 anos para menos, né? Aí o homem a mesma coisa. Nós falamos da testosterona, que é o principal hormônio masculino, e ele é o que ele estimula: aumento dos órgãos sexuais, o pelo, o engrossar da voz, a musculatura, os ombros,
o homem começa a crescer mais. Esse período se chama puberdade, né? Então aqui nós temos uma experiência que foi feita, onde eu coloquei no Google médico especialista em sistema reprodutor masculino, apareceu urologista para homens, né? Urologista, olha quantas vezes, meninos, urologista, médico do homem. Aí nós colocamos médico especialista em sistema reprodutor feminino, apareceu ginecologista, obstetra, sistema reprodutor feminino, a palavra mulher aparece muito. Aí eu coloquei médico especialista em sistema reprodutor dos homossexuais. Não existe, né? Não existe. Então até aí temos homem e mulher. Quando a gente fala de adultério, já que é um resumo, uma verificação, né? Quando a gente for falar em adultério, a gente vê que se não for manifestado dentro de um contexto amoroso, pode causar mais prejuízo do que benefício a relação entre homem e mulher. Então aqui na parte esquerda está o correto, matrimônio, onde vamos encontrar Salmo capítulo 33, versículo 6, Evangelho de Lucas capítulo 20, versículo 34 ao 36, livro de Gênesis capítulo 4, versículo 1, já foi lido, livro de Atos capítulo 17, versículo 26, aqui é um matrimônio perante a lei dos homens e de Deus. Aqui é um harém. Então o harém, ele quer dizer uma relação bígama, polígama, um homem para várias mulheres. Aqui existe a condenação. Vimos no tópico 2 os objetivos sobre a procriação, aonde vamos achar, tá aqui, Gênesis, Isaías, Lucas, a união conjugal, Gênesis, a glória de Deus, livro de Cantares, foi lido, né? Então, o que diz Tom Gledhill? Em seu comentário ele declara: os dois são totalmente homem e totalmente mulher. Isso é encorajador. Cantares é sobre o seu casamento e o meu. E no tópico 3, as distorções da sexualidade. Vimos no dicionário o significado de distorção: ato de distorcer, desvio, deturpação, adulteração, distorções de comportamento, alteração de comportamento, né? Outra definição: alteração de características estruturais. Você ao distorcer o seu sexo, você está alterando as características estruturais, deformação. Sabe o que quer dizer? Você está mexendo, você não é mais original de fábrica. E quem é a sua fábrica? A sua fábrica é o Senhor, a sua fábrica é Deus. Então você não gostou do que Deus fez. Você está modificando, você está fazendo da sua forma. Lembrando que o homem é um ser pecador, é um ser que erra muito, e Deus é o ser perfeito. Então, ao você distorcer a sexualidade, você está deformando, está alterando as características estruturais. Isso não é palavra minha, isso vem da fonte, Aulete Digital. A fornicação, onde vamos encontrar? Foi lido, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, Gálatas 5, 19, 1 Coríntios 6, 18. Então, se você mantém sexo com sua namorada, isso não se chama relacionamento amoroso, isso se chama fornicação. Só para lembrar, não adianta querer ser um heterossexual, obedecer a palavra de Deus e cair na fornicação, que é o sexo antes do matrimônio, tá? Aqui tem a figurinha falando para os jovens, porque precisa de orientação. O adultério
transgressão nos aspectos moral e legal da fidelidade conjugal. É uma traição. É um rompimento no contrato matrimonial. Tanto o padre ali quanto o pastor, ele coloca uma lista de obrigações dentro do matrimônio. Quem adultera, quem trai o parceiro, quem trai a parceira, está adulterando, está quebrando esse contrato perante Deus, principalmente ato de ter relações sexuais com outra pessoa que não o seu próprio cônjuge. Cônjuge é o marido, é a esposa. Então, o adultério quer dizer infidelidade. Mas qual infidelidade? Dupla perante seu cônjuge, mas principalmente perante Deus. Mais um pouco sobre adultério. Foi condenado em Êxodo 20:14 por Deus. Foi condenado em Mateus 5:27-28 por Jesus. Os adúlteros não terão guarida no reino de Deus. Aqui foi falado, ó, certas pesquisas dão conta de que metade das mulheres no país já praticou o adultério. Percentagem maior é observada entre os homens. É o tal do hormônio chamado testosterona que alguns não conseguem controlar. Tal comportamento reprovado pela ética cristã, porque a Bíblia reprova, a palavra de Deus reprova. Porém, tem sido incentivado nas novelas e filmes exibidos na TV. Tá? Aí temos a diferença entre homossexualidade e homossexualismo. Tá? Homossexualidade, condição de homossexual. Homossexualismo, tendência a ou prática da relação homossexual. Ok? Tá a definição de homossexualismo: prática de relação amorosa e ou sexual entre indivíduos do mesmo sexo. Ok? Então nós temos aí o subsídio, tá? Definição no dicionário. Pura e simples definição no dicionário. Ideologia de gênero. Uma expressão consiste na ideia de que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição do masculino e do feminino um produto cultural desenvolvido tacitamente pela sociedade. Então, o que diz a ideologia de gênero é que os pais são muito duros em realmente forçar que o menino use calça e bota e jogue bola, e a menina use sainha e maquiagem e brinque de boneca. É o que diz a ideologia de gênero. Então, na Bíblia, Gênesis 2, 15, 25, vai falar assim, ó: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar.
E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, né? Então Deus deixa bem claro que a distinção entre homem e mulher, masculino e feminino, é algo feito por ele. É algo feito por ele. Temos ali em Provérbios 31. É muito comprido. Muito comprido. Deuteronômio. Aqui em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, que diz: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Isso já foi lido, e vamos deixar bem claro. Retomando, vamos para a próxima. Então, para vocês terem uma ideia, vou mudar de novo aqui. Mudar. Então, esse é o normal da visão. Olhando aqui, temos meninos. Olhando aqui, temos meninas. A ideologia de gênero é assim. Se o menininho quiser, ele se veste de mulher. Aqui é o menininho. Aqui é um menininho também. Aqui é uma mulher. Aqui é a mesma mulher, só que com modificações, né? Então aqui sobre ideologia de gênero, que querem colocar, enxertar nas escolas, né? Então querem enxertar. Não, os cristãos não aprovam a palavra de Deus, não aprova a ideologia de gênero. Menino é menino, menina é menina. Eu sou a favor da ideologia de Gênesis, né? Que está lá em Gênesis 2, 24. Ok, então aqui também Deuteronômio 22, 5 é o melhor versículo, né? As questões sobre a lição, estamos chegando ao fim. Qual é a definição de sexo? O sexo é a conformação física. O físico do homem é próprio, da mulher é próprio, específico. Orgânicos, organismos são diferentes. Celular, vamos falar dos gametas. O homem tem espermatozoide, a mulher tem óvulo. A genitália, absolutamente diferente. Cada um tem um papel específico. Quem criou o sexo? Essa é muito fácil. Quem criou e não permitiu modificações, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não mudou Deus. Quais os reais objetivos do sexo? São 3: perpetuação da espécie, a união conjugal e a glória divina. Porque o sexo é uma etapa transitória da vida humana, porque Deus é sexuado, os anjos são sexuados, porque, segundo Lucas, Evangelho de Lucas, chegará um momento em que, quando fomos transformados em espírito, quando sairmos da nossa carne, tanto quem for para a glória divina, quanto quem for para o lago de fogo, não
terá mais o sexo, não precisará mais perpetuar a espécie, cada um já definido com seu papel. Quais os pecados relacionados ao sexo? Está no último tópico. Então vamos lá. Fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas. A ideologia de gênero, por exemplo. Verdade prática. A sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Próxima lição com o professor Diácono Marcelo, aula lição 7. A queda do ser humano é fantástica, é maravilhosa, maravilhosa. Lembrando a todos que a nossa revistinha, ela é baseada na palavra de Deus, na Bíblia. E chegamos assim ao final da nossa aula, etapa número 2, subsídios da lição 6, a sexualidade humana. Que todos sejam abençoados e agora vamos orar para agradecer a Jesus Cristo a nossa rica oportunidade de estar estudando a palavra de Deus. Oremos então, irmãos, vamos agradecer a Cristo essa rica oportunidade de estarmos concluindo a lição de número 6, que falou sobre a sexualidade humana. Espero que tenha sido bem útil, segundo a palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus. Encerramos a videoaula da lição número 6 e peço que os irmãos orem junto comigo, agradecendo essa rica oportunidade. Poderoso Deus, rico e soberano Pai, agradeço, meu Senhor, pela rica oportunidade de estar junto com os meus irmãos, aprendendo mais um pouco da Tua palavra, meu Senhor Jesus Cristo. Agradeço por todos os ensinamentos desta aula e peço que o Senhor abençoe a escola bíblica de todas as igrejas, escola bíblica da nossa Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Espero ter ajudado, mas quem nos ensina é a Tua palavra, Senhor, seguindo sempre a Tua palavra, meu Senhor Jesus, não acrescentando, não distorcendo nada, seguindo exclusivamente, fielmente a Tua palavra, Senhor. Eu agradeço essa aula, peço que o Senhor nos ajude a colocar tudo em prática, abençoe todas as nações, meu Senhor. Senhor, em época de pandemia, Senhor, arrasta esse vírus para longe de nós, mas acima de tudo, Senhor, que seja feito tudo segundo a Tua vontade, Senhor. Abençoe a todos os irmãos que assistiram, abençoe a escola bíblica, abençoe a Tua igreja, meu Senhor, que assim seja. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmãos. Até uma próxima oportunidade.